Boa noite. Boa noite ao pessoal que está assistindo pelo Facebook. Espero que todo mundo esteja bem. Vou dar os recadinhos. Esse sábado nós teremos a sopa. Vai começar às 10h30. Então, assim, quem tiver a disponibilidade de doar um pouquinho do tempo para vir ajudar, é muito importante, está precisando muito de ajuda. Porque acho que tem gente que não vai poder vir, né? Então, o time está desfalcado. Então, quem puder estar vindo, será muito bem-vindo. É muito gostoso, um ambiente muito agradável. Não pode vir às 10, vem às 11, sempre chega um, outro sai. Mas o importante é vir. Esse mês a gente está com a campanha de leite, porque tem muitas famílias com criança que está necessitando, e esse mês, então, bolou essa campanha do leite. Pode estar trazendo, né? Qualquer dia, se alguém participar de algum trabalho, pode trazer no dia do trabalho, ou se só vem na quinta, traz pra gente aqui na quinta, qualquer quantidade que puder trazer para poder ajudar. Hoje quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Cecília. Gratidão, Cecília, por trazer um pouquinho desse aprendizado tão maravilhoso, tão importante, porque nada somos sem a palavra do Evangelho. E quem vai fazer a prece hoje é a Vilma. Boa noite a todos. Nesses minutos que antecedem a explanação da nossa amiga Cecília sobre o Evangelho, vamos ficar em silêncio, esquecer as nossas dificuldades, os nossos problemas lá fora, tudo aquilo que carregamos a semana inteira. Vamos procurar nos desligarmos e pensar somente em Jesus, que a luz dos nossos mestres, dos nossos amigos espirituais, que durante todo o dia preparar esse ambiente, possa adentrar as nossas mentes, o nosso corpo, e fazer com que a gente sinta paz, sinta uma leveza na alma, para que possamos seguir em paz a próxima semana, que seja uma semana bem suave, cheia de amor, cheia de paz, que possamos ter mais carinho com os nossos irmãos, mais paciência com as pessoas, que possamos amar mais, para que também possamos ser mais amados. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, aos espíritos amigos dessa casa, a nossa mentora irmã Estela, e nos preparar para a bela palestra que vamos ouvir. E assim vamos fazer uma oração do Pai Nosso, para que fique selado a nossa paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, é o poder, é o reino e a glória para sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Cecília? Mais uma vez, então, boa noite a todos. É sempre uma alegria podermos falar de Jesus, podermos nos fortalecer através da oração, desse encontro, né, de vibrações, onde a gente se fortalece, a gente se prepara moralmente para os nossos embates, na nossa luta de reforma íntima. No dia de hoje, a gente vai começar o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, que é o que dá seguimento a Bem-aventurados os pobres de espírito. Então aí segue uma série das bem-aventuranças, né? O primeiro item a gente tem aqui, no Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O primeiro item, deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus.
São Marcos, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. Então nessa fala de Jesus, a gente já vê que ele faz essa comparação aqui, que todos nós precisamos nos assemelhar às crianças. Ele não fala, que o reino do céu é para as crianças, mas o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Então a gente sabe, que quando a gente é criança, a gente tem muito mais facilidade de aceitar as coisas, a gente encara as coisas com naturalidade. Geralmente as crianças ainda não desenvolveram nenhum preconceito, nenhuma ideia muito fixa em relação às coisas, elas meio que seguem o fluxo e tentam aproveitar sempre a parte boa, E ele fala, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, quando a gente se torna mais adulto, a gente já coloca em primeiro lugar o nosso julgamento em relação a tudo que nos é apresentado. Então a gente precisa passar pelo nosso crivo, aquilo que a gente acha certo ou errado, aquilo que eu acredito, os meus valores, baseado sempre nas crenças pessoais de cada um, E aqui eu não estou falando na crença religiosa, mas naquilo que a gente acredita ser certo ou errado. Então esse nosso julgamento é a primeira coisa que barra tudo aquilo que se nos é apresentado. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Então, a gente tinha visto no capítulo anterior que Jesus falava da humildade, os pobres de espírito, os humildes. Não pobre no sentido de ignorante, que não tem conhecimento de nada, mas aqueles que têm humildade. E aqui, de novo, ele toma essa pureza no sentido de humildade, uma pessoa que ainda não tem um espírito, que não tem prepotência, que não se acha melhor ou superior a nada. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz com modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que lhes assemelham. Então é interessante que na quinta-feira passada, na palestra, foi exatamente isso que o palestrante colocou. Antes da gente reencarnar, a nossa consciência espiritual é ampla, o nosso ego acaba ficando um pouco mais contraído, por assim dizer, porque a gente tem uma visão do todo. Quando a gente reencarna, que o nosso espírito então sofre a redução, para adentrar no corpinho que está sendo formado e poder nascer como um bebê, essa consciência espiritual ela se encolhe, e quando o espírito reencarna durante a primeira infância, ele vai se adaptando nessa nova vida, e aí depois dos 7 anos é que há o espírito tem condições de se mostrar um pouco mais como ele é, e a gente começa a perceber as tendências. Então daí a importância da educação nessa primeira infância, nesses primeiros anos, porque o espírito está maleável, ele está recebendo bem aquilo que está sendo ensinado, e aí é onde vai acontecer a transformação, dessas tendências que são às vezes negativas. Então é o momento que os pais têm para ajudar esse espírito a refazer principalmente essas tendências.
E aqui quando Jesus compara, né, então muitas vezes a gente fala assim, mas cada criança, cada espírito que reencarna, ele não foi criado no momento do nascimento. Então é um espírito antigo, muitas vezes até mais velho que os pais, que já tem lá suas tendências positivas e negativas. Mas então é essa fase que Jesus se refere, que logo no início o espírito ainda está, né, transitando aí do mundo espiritual para o material e está receptivo para essas as novas informações, e é por isso então que ele traz, é como se ele estivesse mesmo, né, que nem ele ainda falou, zerado o HD, e vai começar tudo de novo, né? Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Então, como tudo é perfeito na obra de Deus, né? Quando a gente nasce, todos nós temos o esquecimento do passado. Então, nos encontros familiares, são colocados muitas vezes espíritos que precisam se refazer, porque tiveram, né, algum problema no passado, e de ódios, rancores, situações mal resolvidas. Se a gente já soubesse disso de antemão, muitas vezes a gente nem aceitaria, né, aquele espírito como filho, e o filho também já teria problema com os pais logo cedo. Então, quando a gente recebe nos braços aqueles serzinhos tão lindo, tão perfeito, tão inocente, qualquer mãe se derrete, qualquer familiar, né, se derrete, e aí a coisa acontece, porque devagarzinho a gente vai permitindo que esse amor tome conta, e mesmo que depois a gente sinta ou haja, né, alguma vibração assim não tão, né, de simpatia, mas por conta desse cuidado que já foi dispensado, isso daí acaba se diluindo um pouco. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, né, como tudo na perfeição de Deus, a gente traz esse esquecimento e a gente vai tentando, né, domar um pouco essas más tendências, a gente busca diminuir o nosso egoísmo, o nosso orgulho. As situações, né, favorecem a isso também, então a gente sempre é colocado naquelas situações onde a gente vai ser provado naquilo que a gente precisa. E é claro, todo esse planejamento espiritual que acontece antes do nosso reencarne visa exatamente isso, dar oportunidade ao espírito de se refazer, de se evoluir moral e espiritualmente, e é claro, intelectualmente também, porque enquanto a gente está aqui, a gente acaba aprendendo sobre tudo, né? A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência
E Jesus está com verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema de pureza e da simplicidade. Então, quando Jesus fala que a gente precisa se assemelhar à criança, ele está se referindo então a essa fase onde o espírito ainda está dormitando, né? Ainda não tem toda a sua potencialidade de espírito, com as suas experiências, as suas crenças e tal, já despertas, né? Todas essas coisas estão em estado de latência e ele é bem receptivo às novas informações. O outro item que nós temos é pecado por pensamento e adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele também. Então aqui, gente, desculpa, deixa eu só terminar aqui. O Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier acompanhado dos santos anjos da glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Algumas vezes, as passagens do Evangelho, elas nos deixam um pouco pensativos por conta das palavras que são usadas. Então, quando a gente ouve a palavra adultério, a primeira coisa que vem à mente é que entre um casal, um dos dois foi traído ou traiu, né? Então, um cometeu adultério, porque teve lá um envolvimento fora do casamento. Mas o problema é que na época de Jesus, então mesmo a língua que eles usavam não tinha assim essa multiplicidade de termos, e durante muitos anos, né, as coisas foram acontecendo e na hora da tradução as pessoas escolhiam uma palavra que talvez tivesse sido usada na época, mas na época era um outro contexto que abrangia muito mais coisa. Então, quando Jesus se referia a adultério, ele se referia a um mau pensamento, né? Quem de nós não tem um mau pensamento quando a gente vê alguma coisa? E não estou só falando de um homem quando olha para uma mulher, ou de uma mulher quando olha para um homem. Quando a gente tem um olhar de cobiça das coisas que não nos pertencem, ou quando a gente tem um olhar de inveja, independente de qualquer coisa, da beleza de alguém, do carro, da capacidade, da inteligência, a gente se pega muitas vezes pensando, não significa que a gente queira aquilo, realizar aquilo, mas o pensamento que flui do nosso coração, ou seja, do nosso espírito até a nossa mente, mostra ainda as nossas tendências, né? Então é uma coisa tão impulsiva que a hora que você viu, aquilo já passou pela sua cabeça, não é verdade? A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, é claro, como ninguém lê a nossa mente, né, pelo menos é o que a gente acha, então, entre nós os encarnados, a gente está olhando assim para a pessoa, né? Ninguém sabe o que a gente está pensando, a gente consegue disfarçar, né, com o verniz da educação, da polidez, do verniz social. A gente se passa por pessoas ótimas, incríveis e tal, mas ninguém sabe o que vai lá dentro da nossa mente. Acontece que o que vai dentro da nossa mente é uma vibração do nosso espírito, e isso a gente não consegue enganar, né? No plano espiritual a gente é reconhecido pela nossa vibração, pela nossa aura, pelos nossos pensamentos. Então lá no plano espiritual não tem disfarce. Aqui tem gente que fala, ai, aquela pessoa é tão legal, tão bacana, né? Se a gente não conhece muita pessoa, a gente acha que sim, mas de repente também a pessoa cai em contradição ou apronta alguma coisa que a gente não esperaria. Ou a gente mesmo, né? Algumas pessoas acham que a gente é uma coisa ou outra.
talvez eles até nos atribuam valores que a gente mesmo nem tem, né? Então pensa assim, nossa, mas você está desse estado, você que sabe tanto sobre o espiritismo, né? Como é que você pode se deixar influenciar, se deixar levar, se entristecer, se deprimir, né? E aí a pessoa acha que porque a gente tem algum conhecimento, a gente está isento de passar por dificuldades. Só que não também, né? Então esses julgamentos que a gente faz das outras pessoas e os pensamentos que nos vêm à mente são a prova ainda do nosso estado moral. Uma pessoa moralmente evoluída, ela não tem esse pensamento, né? Então, se a gente lê nas obras do Chico Xavier, naqueles livros que falam dos encontros dele com os amigos, nas reuniões e tal, tudo que alguém vinha falar para ele, nossa, Chico, você viu aquela pessoa? A resposta que ele dava era sempre tão surpreendente que a pessoa se envergonhava porque ele não tinha sequer um pensamento que destoasse do amor que ele sentia por todas as pessoas que o buscavam, né? Da mesma maneira que Jesus. Então Jesus não tinha sequer um nada que destoasse da perfeição moral que ele tinha. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguindo de efeito? Ou seja, quando a gente pensa alguma coisa ruim, nossa, a gente fala, nossa, tomara que aquilo aconteça. Ou você fica pensando e quisesse fazer alguma coisa, mas você não faz nada. Porque no fim a gente sabe que não deve, né? Então tem hora que a gente fala, ai, Deus me livre, né? Porque a gente acaba permitindo uns pensamentos assim, muitas vezes, terríveis, né? Se a gente só pensou, mas não fez, a gente vai sofrer a consequência? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se se apresentar a ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Então, nessa nossa busca, né, do aperfeiçoamento, a gente ainda, é claro, traz, né, essas tendências aí, mas cada vez que a gente tem um pensamento desse, a gente tenta evitar, ou então tenta não realizar. A gente vai se esforçando cada vez mais, e aí a gente vai percebendo que não só a gente tem controle sobre isso, mas também que a gente para de ter esses pensamentos com tanta frequência. Então esse sinal, né, de domínio que a gente vai exercendo sobre os nossos pensamentos, denotam o nosso entendimento, o nosso avanço em relação à nossa evolução, né? Porque é impossível a gente falar, nós que ainda estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, que não temos pensamentos ruins, né? Pensamentos negativos, inferiores, né? Em resumo, na pessoa que não consegue... E o importante, gente, é que quando a gente faz esse treino, então a gente, sei lá, tenta não pensar com pensamento de cobiça, de sei lá o quê, de qualquer coisa. E aí, então, as situações vão se nos apresentando, né? Para ver se a gente vai ceder àquele instinto. Então, se a pessoa tem pensamentos assim, de se apossar de coisas que não é dela, então ela fala, não, ela tenta afastar aquele pensamento, ela tenta vencer isso, e até que chega um momento que ela é colocada numa situação para ver se ela vai conseguir evitar de realizá-lo ou não. Então ela está lá e vê que alguém esqueceu um óculos de sol, um anel num banheiro que ela foi de algum lugar, qualquer coisa, achou uma carteira no chão. Então essas situações vão surgindo para a gente ver até que ponto nós estamos conseguindo nos superar, né? Então a gente não só afasta o pensamento, como a gente não realiza aquilo caso a gente tenha a oportunidade. Porque que nem diz o ditado, né? A ocasião faz o ladrão. Só que não é a ocasião, o ladrão já está feito na pessoa. E ele só dá vazão àquilo que já existia.
Mas se a pessoa está tentando dominar esses instintos, quando surge a ocasião, ela não faz aquilo. Então ela não dominou de tudo, porque ela ainda tem o pensamento, mas ela não age. E é aí que mostra que a gente está alcançando, então, esse intento. Aquele, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta a oportunidade. Ele é, pois, tão culpada como se o cometesse. Então aqui é a situação ao contrário, a pessoa fica buscando a oportunidade, né? E ele só não realiza alguma coisa errada porque não teve a chance, né? Então não é porque ele estava lutando contra aquilo e não fez. Ele o faria sim, é que não deu certo, né? Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então é claro, né? A diferença é que Deus, tendo esse conhecimento aí, né? Através então da nossa própria consciência, que fica tudo registrado, né? Não é que Deus vai fazer um julgamento lá para uma pessoa acusar, outra defender. Nós mesmos, ao examinarmos a nossa consciência, entendemos as nossas dificuldades e na hora então de sermos responsabilizados, tudo isso é levado em conta, né? Até o pensamento mais íntimo, né? Não é assim que fala? É do conhecimento de Deus. Então tudo aquilo que a gente tem até medo de pensar que pensou, ele está em nós, na nossa consciência. E para terminarmos, a gente tem aqui o item da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Então, entre os judeus era comum alguns desses atos aí, que eram chamados de externos, né? Então, coisas que eles tinham que fazer. Rezar não sei quantas vezes por dia, voltado para determinada direção, lavar as mãos antes de tomar as refeições. Então, eram várias situações que eram observadas. Então, todo mundo observava se estava sendo cumprido o mandamento, né? Então, rezava lá na cartilha deles o que eles tinham que fazer. E é claro, não ficava observando o outro. Aquele lá não cumpriu, aquele lá não cumpriu. E aí, então, e Jesus, que era tentado o tempo todo para ver se cai em contradição, foi perguntado a ele por que os discípulos dele não lavavam as mãos, né? Porque ele não estava tentando derrogar a lei, né, de Moisés. Ele tinha ido para dar cumprimento, mas algumas daquelas coisas eles ficavam dizendo, mas ele não cumpre, né? Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre e nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Então, enquanto eles ficavam cobrando uma atitude que era de lavar a mão, eles mesmos não davam cumprimento àquilo que havia sido dito para eles em relação ao pai e à mãe, né? Então, preferiam seguir muito mais a tradição, que é uma coisa fácil da gente fazer, do que dar cumprimento a uma lei que espera de nós uma atitude moral que a gente ainda não tem. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Então, é claro, em relação ao profeta, o profeta
que já veio aqui ao Isaías, ele já sabia, né, da índole do povo. Então ele sabia exatamente que as pessoas falavam tudo da boca para fora, então honravam-no como profeta, mas também ninguém fazia nada que eles davam cumprimento. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então aí, né, a gente vê exatamente muitas pessoas hoje em dia, então a gente não tem mais o problema, né, de lavar as mãos, é uma questão de higiene, as pessoas o fazem naturalmente, mas algumas pessoas são criticadas pelo fato ainda de comerem carne, ou de fazerem isso, ou de fazerem aquilo, mas na verdade o problema não é o que entra, né, mas o que sai. Então a gente pensa na nossa alimentação, daquilo que a gente nos alimenta, mas a gente esquece das palavras que saem da nossa boca, né? Então muitas vezes o problema é aquilo que a gente fala, que vem do coração. Então a gente pensou, né? O coração é como se fosse o centro, né, da vida. E aí é claro, na verdade o centro da vida é o espírito que comanda tudo. Mas para dar a ideia de que enquanto a gente está vivo é o nosso coração que manda, que comanda o nosso corpo. Então tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, parte do coração, né? Então essas coisas que vêm do nosso coração que nos tornam impuros, não aquilo que entra, né, pela nossa boca, o alimento, o que quer que seja. Na verdade, se é um fato de uma pessoa ser vegetariana, não significa que ela esteja moralmente falando mais adiantada que outra que ainda se alimente de carne. É claro que as coisas vão evoluindo para a gente deixar esses hábitos aí, né? Mas em relação à parte moral, ainda a gente tem questionamentos em relação a isso. Porque a gente tem notícias de muitas pessoas na humanidade que não comiam carne e que cometiam atos, né, terríveis, né? E outras que não tinham problema em comer carne ou tomar café ou fazer coisa, e aí o que elas faziam não depunha contra aquilo que elas demonstravam. Estou aqui. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz a um outro, ambos caem no fosso. Então aqui Jesus, né, também teve junto com os doutores da lei, que teoricamente eram as pessoas que tinham todo o conhecimento, né, e ele discutiu com eles em relação à questão de Deus, aquilo que Deus esperava, né, de nós, o fato, né, do amor ser a condição essencial para estarmos, né, junto do Pai. E aí então todo mundo se horrorizava, porque ele não falava nada da lei judaica, que era uma lei bastante severa, com muitas situações de prejuízo a determinados grupos, né? E aí então o fato dessas, embora eles fizessem e falassem as coisas em nome de Deus, isso não significava que era aquilo que Deus havia proposto. Jesus sim falava aquilo que Deus lhe propunha, né? Jesus era o médium de Deus. E aí ele falava que cego, quando conduz outro cego, os dois caem no buraco. Então aquelas pessoas que se achavam detentoras de todo o conhecimento, não tinham conhecimento nenhum e levavam um grupo todinho, também sem conhecimento, a um futuro que não teria grandes resultados, né? E isso a gente vê até hoje nos nossos dias, quantas doutrinas, quantas seitas são inventadas por pessoas que acham, né, que sabem, ou por um motivo ou por outro, e conduzem milhares de pessoas a situações de sofrimento, né?
Mas é igual Jesus falou, a planta que não foi plantada por Deus, ela acaba se aniquilando, né? Então, Deus permite porque, através dos nossos erros, a gente acaba aprendendo. Então, Ele não tolhe o livre-arbítrio de ninguém. Cada um de nós pode fazer o que quisermos. Só lembrando, então, que os resultados também serão nossos. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas capítulo 11, versículo de 37 a 40. Então, é claro, a preocupação é mostrar, né, a parte externa. Situação que a gente vê até hoje. Quando a gente olha na mídia social, as pessoas mostrando um exterior bem bonito, bem alegre, em lugares aprazíveis, mas ninguém sabe do que vai no interior de cada um. Muitas vezes isolamento, solidão, tristeza, desespero, mas na foto está bonito, né? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, o que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então a gente vê na história que foi muito interessante quando, né, os romanos, percebendo que eles não tinham controle sobre os judeus, principalmente depois da vinda do Cristo, então o cristianismo tomou um volume avassalador. Então os dominantes dos romanos decidiram unir-se, né? Já que você não pode com o inimigo, una-se a ele. Então eles pegaram, os judeus falaram: então vamos organizar isso daí. E daí surgiu a igreja apostólica romana, católica apostólica romana. Então católica porque era universal, que os romanos achavam que eles dominavam o mundo da época e na verdade faziam. Apostólica porque foi, né, a partir daquilo que os apóstolos escreveram e contavam sobre Jesus, e romana porque eles iam dar uma característica deles. Os romanos eram cheios de cultos e a crença em vários deuses. Para cada deus tinha uma cerimônia, uma determinada maneira de agir. Então eles colocaram isso, né, dentro dessa doutrina do Cristo. Então toda a paramentação, o luxo das igrejas,
tudo aquilo que eles estavam acostumados e cultuavam foi incorporado então ao cristianismo. Mas na verdade a gente sabe que o Cristo não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça. Ele não tinha nenhum problema de hierarquia, ele não deixou uma igreja, né, montada. Pedro ficou como seu representante máximo, mas aí então apareceram todas as vestimentas, a pompa, o ritualismo dentro da igreja católica, que então usava aparentemente, né, os ensinos de Jesus. E aí que começou o problema, porque o que as pessoas achavam? O fato de ir à missa, comungar, então tomar hóstia, ou então fazer penitência, ou rezar tantos Pai Nossos, Ave Marias, ficar rezando, ficar fazendo aquelas coisas, era o que já salvava. Então se a pessoa fizesse aquilo, ela não tinha mais problema. Voltava a pecar, fazer as coisas dela, voltava lá na igreja, confessava, não, tudo bem, olha, faz esse sacrifício. Então não matava mais os animais, como os romanos faziam para cultuar os seus deuses. Mas então ele tinha que fazer uma penitência, alguma coisa que mostrasse que ele estava se redimindo. E aí então essa parte exterior é muito fácil. Você vai lá, fica ajoelhado, reza bastante, cansa o teu joelho, mas você está perdoado. Agora, você dá de si, da sua paciência, né, do seu entendimento, da sua tolerância, do seu amor, isso cansa muito mais do que ficar ajoelhado no milho, rezando e tal. Mas, então, as pessoas sempre se apegam àquilo que é muito mais fácil, né? E aí a gente não pode esquecer que também nós espíritas mantemos parte dessas coisas. Então a gente fala assim, não, vou no centro, toma um passe, toma água fluida. Já tá bom. Temos que lembrar, né, gente, que é importante esse estudo, esse entendimento das leis de Deus, daquilo que se espera de nós enquanto espíritos encarnados. Espera-se de nós, não é um sacrifício, não é a punição daquele que erra, do pecador, mas o nosso envolvimento, a responsabilidade que nós temos conosco mesmo em relação à nossa melhoria íntima, né? Então, a gente precisa ser eternamente grato por todas as oportunidades que nós temos. Então, a gente tem a eternidade para dar o cumprimento e conseguir nos aperfeiçoarmos. Mas a coisa não é só super simples assim, não, quando precisar volta, quando precisar volta. Porque a gente sabe que tudo isso é bastante complexo, né? Sermos colocados junto daqueles com quem nós temos compromissos, organizar toda essa dinâmica aí para que isso seja possível, né? E o tempo está correndo. A Terra também está mudando de planeta, de provas e expiações para a regeneração. A gente tem que estar preparado, né? Se a gente não passar nesse vestibular aí não sei o que vai ser. A gente vai ter que ir para outros lugares onde as coisas ainda estão começando. Então a gente precisa ter essa lembrança. Muitas vezes o fato só, né, que nem fala também no Evangelho, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Não adianta a gente ficar rezando, ai meu Deus, né? Às vezes é preferível rezar menos e fazer mais. Então assim, não estou falando aqui, né, que nada disso é fácil, não é fácil para ninguém. Mas às vezes a gente precisa parar e pensar, será que o que eu estou fazendo, esse sacrifício, entre aspas, que eu faço, ele está diminuindo as minhas virtudes? Ou se eu só estou macerando o meu corpo? Eu estou deixando de comer uma comida, deixando de fazer uma coisa, de tomar alguma coisa, porque eu acho que aquilo vai ser agradável a Deus? Ou é preferível deixar de fazer alguma coisa em relação ao próximo? Ou o contrário, fazer alguma coisa para o meu próximo, mesmo que eu não tenha aquela super vontade, que eu não me sinta, né, simpatizante com aquela pessoa, mas aí então eu falo, não, tudo bem, vai. Então você vai, você ajuda, você faz o teu melhor, né, independente. Então vejam, o pensamento continua acontecendo, porque a gente ainda não tem essa pureza de nos entregarmos, de nos dedicarmos ao próximo. E o próximo, gente, que eu estou me referindo, são os nossos familiares mesmo, né? Porque aqui cada um de nós, a gente faz, que nem vem, faz a sopa, ajuda, doa as coisas para o bazar, traz uma caixa de leite, mas a gente não está envolvido com esse próximo. A gente deu do que estava sobrando, né? Não tem assim nenhuma coisa que exige um sacrifício teu. O sacrifício é esse. Nossa, aquela tia chata de novo, vou ter que ir lá ajudar.
ir no mercado, passar a noite com ela, fazer não sei o quê. É isso que a gente pensa, né? Ai, nossa, esse meu filho me dá trabalho o tempo todo, até hoje eu não pude parar de trabalhar porque a criatura não se emenda. Então, né? Então, esse é o sacrifício que eu falo. Da gente abrir mão de muitas vezes, ai, queria tanto ficar o fim de semana todo, não. Tem que cuidar do neto, da neta, tem que ver um, ver outro. E isso você é um sacrifício. Porque a gente também quisesse o nosso... A gente pensa na gente também, né? A gente é egoísta um pouco. Fala assim, ai, você acha? Não. Mas a gente fala, ai, tudo bem, vai. E ainda para ajudar as outras pessoas, fala, nossa, mas você é tonta. Você vai ficar lá de novo, vai cuidar do teu neto de novo. Deixa lá o filho, a nora, sei lá quem, né, que se vira. Então as outras pessoas também não ajudam. Vai falar, nossa, puxa, que legal, né? Você tenha bastante energia para fazer isso, para ajudar, né? E aí a gente fala, nossa, eu sou tonta mesmo, né? A gente fala isso. Mas é nada, porque a gente ainda está nessa luta conosco mesmo, tentando dominar os pensamentos que são esses. Nossa, que eu sou tonta ainda. É nada. A gente que não sabe pensar, olha que bacana, olha que pessoa incrível a gente está se tornando, né? Que a gente domina todo esse negócio e vai lá. É claro, às vezes a nossa cara não está muito alegre, mas a gente vai e faz e ajuda. E devagarzinho isso vai melhorando, né? E é por isso, gente, que olha, essas nossas reuniões, o Evangelho, lembrar de Jesus, falar de Jesus, é a coisa mais incrível que pode ter, porque é isso que garante essa fortaleza moral. É assim que a gente se ajuda, que a gente se fortalece, né? Porque se a gente fica sozinho em casa chorando, reclamando, pensando, pô, não vira nada, né? Muitas vezes ainda a gente atrai outras mentes que também estão em desalinho, e aí elas ficam ainda fortalecendo esses pensamentos negativos em nós. Então a gente precisa estar sempre pensando no Evangelho, em Jesus, tendo sempre gratidão no nosso coração por já nessa vida termos esse entendimento. Esse entendimento, gente, que explica os porquês da nossa vida. E é isso que tem que nos fortalecer e nos encorajar para sermos exatamente assim. Não é que somos tontos, estamos deixando de ser tontos no sentido de egoístas, no sentido de prepotentes, para sermos aquele cristão igual Jesus esperava, né, que nós fôssemos. Que a gente está nisso, né, desde a época do Cristo. Então a gente pensar, estou um pouquinho mais próximo. Só se aproxima de Deus aquele que tem puro coração. E quem que não quer estar perto de Deus, está desfrutando dessa felicidade de termos os nossos espíritos sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Então essa nossa luta é para nós nos tornarmos uma alma luminosa, né? Totalmente limpa de qualquer resquício de impureza, de negatividade, de invirtude. Então a gente precisa se felicitar, sempre lembrar, nossa, estou conseguindo, não no sentido de achar que a gente é melhor que ninguém, mas que nós estamos nos tornando uma pessoa melhor hoje do que fomos ontem, e melhor amanhã do que somos hoje. E pedir sempre que Jesus nunca perca a sua santa paciência e nos envolva sempre na sua misericórdia, para que isso aconteça cada vez mais e que Ele possa nos abençoar sempre. Que assim seja. Então vamos nesse momento serenar os nossos corações, elevando nossos pensamentos ao alto e clamando uma vez mais, Senhor Jesus, irmão querido dos nossos espíritos, apieda-te de nós, apieda-te, Senhor Jesus, da nossa imperfeição moral. Não nos abandone, Senhor Jesus, à nossa própria sorte. Não permita, Senhor, que nos isolemos na nossa revolta, no nosso pouco conhecimento das leis de Deus. Olha, Senhor Jesus, como crianças que ainda precisam de carinho, que precisam de cuidado, que precisam de um leme seguro, Senhor Jesus, para alcançarmos os nossos objetivos. Que nessa noite, Senhor, possamos estar juntos nesse pensamento, os teus olhos serenos nos envolvendo a todos, das suas mãos a radiação de paz, de misericórdia a nos envolver, a nos fortalecer o espírito,
nos conclamando a marcha, lembrando-nos sempre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos, Senhor Jesus, sermos merecedores desse amor infinito de Deus por nós, através desse espiritismo maravilhoso, desse cristianismo redivivo, que nos facilita o nosso caminho até a Tua presença santificada. E com a prece do Pai Nosso, agradecemos, Senhor, por esse amparo, por essa bênção, pedindo que de Tuas mãos, esses amigos espirituais aqui presentes, trabalhadores dessa casa, possam igualmente estar envolvidos na Tua energia, para que eles possam dar cumprimento às suas programações espirituais, bem como nós mesmos, que possamos a cada dia, Senhor Jesus, nos fortalecermos moralmente para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, que assim seja.